Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hinamaru Seleção Japonesa. Desta vez aquele programinha diferente que eu e o Thiagão nós fazemos de vez em quando, né? Que é ao vivo pelo YouTube. Mas o Thiagão vai explicar depois pra galerinha que também estará gravado, bonitinho, daquele modo tradicional. Temos aqui o programa da Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Como sempre, você está na companhia de Elias Fallars, o barbudinho alegria na apresentação. Comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz, o rei do caminhão, o cara especialista em Fórmula Truck. Tudo bem com você, motorista do Mississippi? Que beleza. Cara, pra gente, Fórmula Truck se limita apenas a ele pedir a fone. Saudações, Elias, todos os queridos ouvintes aí do canal Hinamaru. Estamos vivos, né, nas eliminatórias asiáticas, um sufoco danado, muita coisa pra gente conversar. E pra galera que tá assistindo ou que vai aparecer ao vivo durante essa transmissão, o nosso muito boa noite aí, muito obrigado por estar participando e nos aturando também na versão ao vivo. E lembrando também que se vocês estão vendo esse programa gravado e editado, ele estará disponível em todas as plataformas digitais aí de podcast, apenas a versão gravada que vai ficar ao vivo e guardada e arquivada no nosso querido YouTube. Elias Fallars, daqui a pouco a galera começa a aparecer, começa a mandar mensagem no chat, fiquem à vontade de fazer perguntas, opiniões e conversando com a gente durante todo esse processo. E, meu querido amigo, temos muito o que falar sobre hoje, já que a gente vem aí de 2 jogos pedreiras, né, contra a Arábia Saudita e a seleção da Austrália, uma derrota e uma vitória, todo mundo fazendo seus cálculos, todo mundo já meio desesperado com a situação atual da nossa seleção, então hoje realmente temos muito o que fazer, muito o que conversar e com certeza esse programa ao vivo vai valer muito a pena, meu querido amigo Elias Fallars e todos que estão ouvindo o nosso podcast. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz, só relembrando que enfrentamos a Arábia Saudita e a seleção da Austrália, nossos principais concorrentes aí diretos para as vagas, né, no Mundial. Lembrando que foram exatamente esses mesmos rivais que complicaram a nossa vida na eliminatória passada, né, Thiago? Lembrando que o Japão apenas na penúltima rodada conseguiu sua classificação devido ao vacilo da Austrália e Arábia, que acabaram se embolando, né? Mas mesmo assim foi uma eliminatória muito difícil aquela vez. E quem dançou foi a Austrália, que caiu na repescagem, né? Passou pela Síria e depois derrotou Honduras, se eu não me engano, na repescagem internacional. Só uma coisa que eu queria, antes de começar o programa, fazer uma correção, Thiagão. Eu acabei interpretando mal o livro, né, de regras das eliminatórias. Na verdade é assim, vai ter repescagem intercontinental sim. Ah, então não vai ser só aquela de você enfrentar o terceiro lugar da outra chave. Não, então vai ter... essa repescagem ainda vai acontecer, mas ainda os 2 terceiros vão se enfrentar e aí sobra um para enfrentar alguém de outro continente, né? Exato, só que ainda não foi feito sorteio e não dá para saber. Mas tem três caminhos possíveis, né? Caso o Japão vá para essa repescagem, vai enfrentar alguém da América do Norte, alguém da América do Sul ou da Oceania. São esses 3 caminhos apenas. Caramba, então fica muito mais complicado. Olha, Elias, eu mantenho aqui o que eu falei no último podcast, né? Até inclusive tem que passar direto, né? A passagem por uma repescagem é uma baita dor de cabeça, né? E como diz os jovens, né? É uma situação que talvez eu não sei se eu tanco, né? Com a seleção japonesa nos últimos momentos, né? Mas bem, tirado então essa errata aí que a gente vai deixar em destaque aí nos comentários, Elias, vamos falar um pouquinho sobre esses 2 jogos, né? Primeiramente, talvez o jogo que eu tinha mais medo, que é o primeiro contra a Arábia Saudita, uma equipe que tá jogando muito bem, fechadinho, se não tá mitando, destruindo em todos os jogos, jogando muito bem, é a equipe que pelo menos tá jogando direitinho, tá sobrando, né, até fazendo uma campanha nesse momento melhor do que a seleção do Irã, que também é uma seleção que nos últimos anos vem aparecendo muito no cenário asiático, né? E ressurgindo, na verdade, as duas, né? Verdade, ressurgindo as duas, principalmente a seleção da Arábia Saudita, né, que passou ali por sempre um mini revival, né, aparecendo, mostrando, 2006, 2007 melhorando, mas nunca, né, e ficou fora de 2 Copas consecutivas, né, 2010 e 2014, voltou só em 2018, tá complicada a vida da Arábia.
Pois é, então com certeza essa campanha maiúscula, né, acontece nas eliminatórias asiáticas, realmente é um ponto muito positivo. E nesse jogo, Elias, não tivemos a sorte, mas começamos bem, né? Vamos até, antes de falar sobre o jogo, vou até falar sobre as equipes, né? A seleção do Japão entrou com Gonda, né? Sakai, Yoshida, Moriyasu. Moriyasu e Nagatomo. Tem que ser o Moriyasu, pelo amor de Deus, né? Na frente o Endo e o Shibazaki, nossos dois volantes. E na nossa parte ofensiva, Asano, Kamada, Minamino e Osako entraram no segundo tempo ali, né? O Haraguchi no lugar do Asano, o Onayu no lugar do Kamada, o Furuhashi no lugar do Minamino e o Nakayama no lugar do Nagatomo, e também o Moritinha também fazendo um pouco da sua participação. Moritinha que foi muito protagonista no segundo jogo, mas o segundo entrou apenas no segundo tempo no lugar do Gaku Shibazaki. Thiagão, uma coisa que eu queria comentar nessa partida que foi fundamental. O Japão perdeu para ele mesmo, né? Perdeu por erros crassos, né, que aconteceram nessa partida. Não que a Arábia tenha jogado mal, mas também não jogou bem, né? Não jogou, na minha opinião, o suficiente para vencer esse jogo. Foi um jogo equilibrado. O empate seria o mais certo, né? O resultado mais certo aí nessa partida, pelo que as equipes produziram. A Arábia Saudita no primeiro tempo, na verdade em 80% do jogo era só chuveirinho, né, Thiagão? Jogadas com bolas alçadas na área ali e tudo mais. E devido a um erro primário, um erro amador, erro crasso aí do nosso querido Shibazaki, que entregou a bola para o atacante da Arábia Saudita, né, Thiagão? Que, exato. Se não me engano, até entrou no segundo tempo, né? Sim. Ele não começou jogando a partida. Uhum. E acabou fazendo gol. Yoshida não teve culpa na jogada, porque realmente ele não esperava que o Shibazaki fosse recuar de um jeito tão ridículo. Aquela bola no lance do gol que o Japão acabou tomando, né? Então não dá pra culpar. Algumas pessoas botaram a culpa no Yoshida também no lance, mas ele não teve culpa. Realmente não dava pra chegar. E o Japão acabou perdendo. Outro erro é que o nosso querido Moriyasu demorou para fazer substituições nessa partida, né, Thiagão? O Shibazaki já não vinha bem no jogo, apesar daquele chute despretensioso ali no primeiro tempo, quase pegou de surpresa o goleirão. Ele não fez uma boa partida, não estava jogando bem, estava se arrastando em campo, né? E só depois desse erro, depois que o time tomou o gol e Moriyasu botou Morita na partida, já era tarde demais, né? Não tinha muito mais o que fazer. O Japão ainda teve uma chance no finalzinho ali com o Furuhashi, que não fazendo trocadilho com o nome dele, mas acabou furando a bola ali, né? Poderia ter sido um empate ali. Poderia. Era mais ou menos uns 40 minutos da etapa final, né, Thiago? Eu achei que o Minami não rendeu o esperado nessa partida também. Eu teria tirado o Minami até no próprio intervalo, Thiagão. Já teria começado com o Furuhashi na etapa final. Outro erro foi ter começado a partida com o Asano, que não fez nada no jogo inteiro. Pelo contrário, só atrapalhou. Só estou citando os erros, né? Daqui a pouco falo um pouquinho dos acertos também. Ter começado com o Kamada também achei esquisito. Na minha opinião, essa é uma opinião minha, não sei se você vai concordar comigo. O Kamada, pra mim, é um jogador de segundo tempo. Tudo bem que ele teve que dar uma mexida nessa equipe porque o Cubinho estava lesionado, né, Thiagão? Não pôde contar com o atleta. Duan também, né? Machucado também, né? Fora também dessa convocação. De qualquer forma, não teria começado com o Kamada. O Kamada, pra mim, sempre vai ser um jogador de segundo tempo. E é isso. Infelizmente o Japão pecou nesses erros, perdeu para ele mesmo. Claro que a Arábia Saudita é um time muito forte em casa, né? Tanto que o Japão nunca havia vencido a Arábia lá. Tanto que a primeira partida, se não me engano, foi na Copa da Ásia de 96, né? Que perdeu por 1-0, não lembro certo o placar. Tô meio caduco hoje, galera, peço perdão. E depois na eliminatória passada, que inclusive foi o jogo da classificação da Arábia Saudita pra Copa, né, Thiagão? Verdade, teve esse detalhe aí. O Japão já estava classificado, né? As equipes poderiam chegar ali
venceu suas partidas tranquilamente, que ficava com a diferença de 1 ponto, né? O Japão passou em primeiro com 20, a Arábia Saudita e a Austrália tinham 16 pontos na ocasião, a Arábia venceu, carimbou o passaporte e jogou a Austrália para repescagem. Então... Até uma coisa interessante para quem tá assistindo a gente no ao vivo, né? Infelizmente no podcast não tem como deixar isso, mas a gente tá deixando até algumas informações, como por exemplo, né, você me falou sobre a questão do jogo, né? No primeiro tempo, o Japão teve menos posse de bola. Na verdade, a seleção da Arábia Saudita ela dominou, né, na questão de posse de bola o jogo todo, né? Mas realmente essa posse de bola no primeiro tempo da Arábia Saudita foi muito mais nesse tipo de lance, nesses chuveirinhos, né, nessas tentativas de cruzamentos que não deram em nada na primeira etapa, né? O Japão se organizou muito bem, né? O Japão teve a primeira boa finalização, tanto que a gente for ver, em tentativas de chute no primeiro tempo foram 7 contra 6, né? Mas o Japão finalizou 3 vezes que teve que exigiu, né, que o goleiro defendesse, né? Primeiro foi aquele chute do Gaku Shibazaki logo no comecinho, depois teve mais alguns lances, né? O Japão meio que se organizou muito bem, né? No segundo tempo, né, o Japão ele conseguiu diminuir, né, um pouco essa questão da posse de bola, ficou mais com a bola, até porque toma o gol, né, na casa dos 70 minutos, né? E aí o Japão começa a criar mais chances, mas podem ver que a Arábia Saudita chutou 4 vezes, dessas 4, 2 foram bolas defendidas pelo Gonda, na verdade uma defendida pelo Gonda e depois acabou tomando gol na outra, né? Mas basicamente não foi uma equipe que rendeu assim tantas coisas, né? Tanto que no final o Japão finalizou mais, tentou um pouco menos, mas tentou com um pouco mais de qualidade e diminuiu bastante esse pequeno primeiro tempo, tava um buraco ali na questão de a diferença com uma equipe com a bola e a outra sem, né? A seleção da Arábia Saudita ficou praticamente quase 60% do primeiro tempo inteiro com a posse de bola, então obviamente eles criariam, né, maiores chances e tudo mais, né? E como você falou muito bem, eu vou até colocar para quem estiver assistindo pelo nosso YouTube, eu vou até colocar os lances, a gente vai tentar implementar essa ideia de colocar os lances enquanto a gente conversa um pouco, só que é claro que a gente tem que deixar os lances mudos, porque são direitos autorais, a gente não quer ter nenhum tipo de problema em relação a isso, né? Mas, Elias, eu acho que concordo com você e meio que isso dá muito tom de como foi a partida, né? O Japão, ele começa o jogo com uma clara dificuldade de se organizar, né? Até porque a seleção da Arábia Saudita jogando em casa fez valer, né, esse mando de campo, né? E acho que quando você joga com a sua torcida a favor, você tem mais que fazer isso realmente valer mesmo, né? Você tem que mais que dar o trabalho para outra equipe, trabalhar em cima disso, e a Arábia Saudita fez isso muito bem, né? Mas a seleção japonesa, por mais que a gente fez essa convocação faltando 2 jogadores muito importantes, que é o Doan e também era o Kubo, e quase foi o Furuhashi, né, que quando a gente fez a análise, o Furuhashi nem estava, né, entre os convocados, depois ele foi adicionado, à lista. E o Ito, né? Não estava 100% também, né? Verdade, também tinha o Ito também, que foi um jogador muito importante na primeira parte, né, dos jogos de setembro aí, dessa terceira fase. E enquanto vocês veem lances aí, a gente vai conversando. E você vê que o Gonda, quando foi exigido, ele trabalhou muito bem, né? Claro que as defesas não foram aquelas encaixadas, né, que nós gostaríamos de ver, né? Nossa, aquela ponte enigmática do goleiro, né? Mas o Gonda trabalhou bem, organizou bem. O Japão teve 2 chances muito importantes, né? A primeira com o Shibazaki, depois com a cabeçada aí do Minamino também, que estava obviamente muito longe, dificilmente a fazer, mas a gente chegou a dar um trabalho, né? Mas uma coisa que talvez me incomode um pouco, Elias, que é algo que eu acho que já deveria estar bem estabelecido na seleção, é que nós estamos... Bem, já passou então 4 jogos, né, da terceira fase já, né? Jogamos contra 4, falta um jogo contra a seleção do Vietnã, e aí a gente começa já a fazer os jogos de volta, né? E a seleção ela tem dificuldades assim de você manter uma mesma escalação em 2 jogos com uma diferença de dias de 3, 4 dias, cara, sabe? A gente já passou um sufoco desnecessário, né, nos primeiros jogos, fez aquela vitória feia contra a seleção da China, perdeu o Palman de uma maneira muito tonta também, e agora a gente chega precisando dos 6 pontos, a gente até falou no último Hinomaru
sobre a análise da convocação, que o mundo ideal seria os 6 pontos, né? E o mundo um pouco menos ideal seria o Japão conseguir o empate, né? Contra a Arábia Saudita, tirar 1 ponto, tirar 2 pontos deles pelo menos, e fazer os 3 pontos contra a seleção da Austrália, que seria uma equipe mais fácil, né? Em aspas, gigantes, de vencer. E aí vocês veem o gol, né? Onde o Yoshida não consegue seguir o jogador, né? E acaba, né, recebendo muito bem, finalizando ali. Shiri, uma coisa assim, o nome do jogador, que acabou entrando no segundo tempo. E o Gonda já tinha salvado o Japão pelo menos umas 3 vezes, né, durante todo o primeiro tempo, né, e o comecinho do segundo tempo, onde o Japão piorou. Para mim, o Japão fez um primeiro tempo bem decente contra a Arábia Saudita e fez um segundo tempo muito ruim, né, e nesse segundo tempo muito ruim, a Arábia Saudita dormiu, né, em vários momentos. A Arábia Saudita, obviamente, jogando melhor, né, com o apoio da torcida, que é uma coisa que faz muita diferença. E o estádio, meu irmão, lotadíssimo, né? Aquilo que a gente brincou, né? Com as devidas proporções, né? Parece que a pandemia não chegou nos Emirados Árabes, né? Porque... Mas você sabe por que a Arábia ganhou, né? Por quê? Porque com tanto aqueles narigão na arquibancada lá, faltou ar pro japonês respirar, né? Cara, assim, eu fiquei abismado. Assim, obviamente, a distância social não existia nesse jogo, né? Nessa arquibancada. Antes que venha falar alguma coisa, eu sou árabe, eu posso fazer piada com árabe. Verdade, você tem o direito, né? Tá na certidão ali, né? Que você tem esse direito, né? Então assim, a torcida faz muita diferença. Mas não tinha distanciamento nem nada. Não tinha nada ali, né? E uma coisa que acontece também, que quem acompanha mais o Twitter, né, depois pode ter visto, no final do jogo teve ali, enquanto o Yoshida estava fazendo a sua entrevista ali, né, com atrás daquele papelão ali, né, da Federação Asiática e tal. Papelão que vem, pega papel bobina lá, cartaz de escola, né? Não, hoje em dia é um bagulho de vidro, não é mais um negócio de um papelão que não cola, mas antigamente era um papelão. E aí começaram a fazer alguns xingamentos, tirar sarro do Yoshida ali, e ele ficou putaço, né? Ainda foi lá. Aí talvez ele entrou na pilha errada, né? Porque ele foi lá apontar dedo perto da arquibancada. E aí a galera zoou mais ainda, né? Ele deveria ter ficado quieto, achei desnecessário. Mas assim, eu não sei o que foi aconteceu. Mas a grande verdade que a gente tem que falar, quem sabe, né, que quando o Japão for jogar contra a Arábia Saudita, com esses times da parte mais árabe, quando for jogar contra a China, não vai ser, né, mamão com açúcar. Sempre campo hostil, né? cara. Exatamente, assim, sempre campo hostil. É a Ásia contra o Japão, cara, e sempre vai ser assim. Exatamente, tanto é igual que... aqui, né, é a América do Sul contra o Brasil, né, rola a mesma coisa. Exatamente, não tem essa de vai ser oba-oba, né, até... A gente fala que talvez um pouco da culpa dos jogadores assim, não é desculpa, né? Os jogadores deveriam saber lidar muito bem com esse tipo de pilha, porque a maioria desses jogadores, 90 e tantos % deles, jogam na Europa e muitas vezes jogam em times que tem rivalidades muito grandes, né? Então já deveriam estar acostumados. Mas muito dessa pilha que o jogador japonês cai é porque, né, a nossa seleção caseira, né, que faz trocentos amistosos, né, jogando, né, em Saitama, né, exatamente, falta vivência. E aí quando você vai para um estádio como esse da Arábia Saudita, lotado, a galera xingando, né, apontando o dedo, tirando o sarro porque ganhou, e aí o cara, né, acaba caindo numa pilha. E o Yoshida, por ser um jogador tão experiente, pra mim, por mais talvez eu não sei do que chamaram ele, talvez pode ser uma coisa muito, né, muito xenofóbica, né, alguma coisa muito feia, obviamente que isso é errado, mas ele devia ser um pouco mais malandro e não cair nesse tipo de pilha, né? Mas no final das contas, 1-0, não tem como reverter o resultado, o Japão acabou perdendo. E aí, Elias, complicou muito, né? Porque os dias que antecederam esse pós-jogo da Arábia Saudita foi onde a gente mais ficou preocupado, porque uma derrota para a Austrália, né, resumiria simplesmente em o Japão praticamente não ter mais chances de passar diretamente para a Copa do Mundo, né? Então isso seria um problema muito grande. Eu não sei se você concorda comigo, mas uma vitória ou um empate contra a Arábia Saudita deixa o Japão muito grande para jogar contra a Austrália em casa, né? O Japão jogando em casa dessa vez, né? Mas a derrota meio que equipara muito as partidas, e aí a gente vai para praticamente uma final antecipada, né? Na quarta rodada aí da terceira fase das eliminatórias. Isso, lembrando que 3 derrotas já é um saldo muito grande, né? Para quem quer uma classificação direta para a Copa do Mundo, fica mais complicado. Em 2018
O Japão perdeu 2 jogos, né, Thiagão? Para a Copa de 2018. Em 2010 perdeu um jogo. Para as eliminatórias de 2014 perdeu um jogo também. 2006 perdeu um jogo, né? Então ficou nessa média. Caso o Japão perca mais um jogo aí, será a primeira vez desde 2002, né? 2002 para 2006 que perdeu mais 2 jogos, né? Numa eliminatória na fase final, né? Nessa fase final, não contando os outros grupos e tudo mais, né? Então seria aí, se perdesse em casa para a Austrália, seria uma tragédia, até porque já foi derrotado por Oman na primeira rodada. E perder 2 jogos em casa assim nessa fase final, né, complica muito a vida, né? Então o ambiente estava tenso dentro e fora de campo. A cordinha no pescoço do Muriaço já não tava nem colocando, já tava apertada no pescoço dele, ele já tava sem ar o homem lá. Tanto que gera aquela cena do Moriyasu chorando, né, no hino, né, japonês, e aí todo mundo começou a especular, por que ele tá chorando, né, e tal, mas isso é óbvio, né, ele tá chorando porque, é claro, a gente de fora vê assim, o cara tá chorando porque tá cortando o pescoço, mas a gente começa a parar e olhar como ser humano, né, como profissional dentro do futebol, o Moriyasu sabe que é bem provável, é muito provável que essa seja a única chance que ele tem em muitos próximos anos em liderar a seleção japonesa em uma Copa do Mundo, que talvez seja, né, o máximo para um treinador asiático, obviamente, né, tem treinadores que preferem times para poder jogar Champions League, etc. Mas uma questão de um treinador japonês, né, é claro que levar a seleção para uma Copa do Mundo é um negócio incrível, até porque a gente vem de alguns anos, né, porque nem sempre todos os anos nós tivemos treinadores japoneses no comando da seleção, né, então seria um feito muito grande, algo muito importante, então é claro que o Moriyasu ficaria muito sentido se não conseguir. Mas, Elias, até coloquei na tela já a questão de escalação e as equipes e tudo mais, a gente vê que o Japão entra em campo com mais uma equipe mexida, né, e não gostou, realmente ninguém gostou da situação do Japão contra a Arábia Saudita, mas aí em casa a gente entra com mais uma vez a equipe um pouco mexida, né, até nos sites dá que o Japão entra com um 4-3-3, eu sempre meio que duvido um pouco dessas estatísticas que os sites colocam. Mas na verdade é um 4-5-1 disfarçado, né? É verdade, é um 4-5-1 muito ali do Mandrake, e a gente entrou nesse jogo, né, mais ou menos com Gonda, né, Nagatomo, Yoshida, Tomiyasu e Sakai. Na frente ali, Morita, Endo e Altanaka, né? Aleluia. E aí na frente, né? Minamino, Osako e o Junya Ito, né? Já recuperado, melhor. Fez muita falta no primeiro jogo. E esse então foi o nosso Best Eleven. Assim, Thiagão, eu sei que você gosta dele, mas pra mim o Ito não é jogador de seleção, assim, pra ser titular, cara. Eu acho um absurdo. Por exemplo, é que você sabe que eu sou fanboy do Nakajima, né? Sim, sim. Pra mim era Nakajima ali. Que tá recuperado, né? O Bom Tempo colocou no Twitter recentemente lá que ele tá recuperado, vai voltar a jogar. Então, assim, há uma esperança ainda pro Nakajima na seleção. Eu acho, assim, um absurdo, sinceramente falando, uma coisa que eu falo pra vocês em off, em tudo que é lugar. É um absurdo o Nakajima e o menino Mitoma estarem de fora aí dessa seleção japonesa, cara. Pra convocar Asano, pra convocar Ito, e essas línguas aí que vem desfilando nos relvados japoneses aí, cara. É complicado. Não, tem que concordar com você. Comparado com aquilo que a gente viu quando apareceu Nakajima, Dona na seleção, né? Nossa, né? O pós-Copa do Mundo, né? O que pode esperar para 2022, né? É claro que na questão de qualidade não tem nem o que discutir, né? São Nakajima jogando aquele pouco que a gente viu, né? Na questão de seleção ali, não foram tantos jogos assim. A questão de qualidade dele era incrível, né? Pena que, né, a gente sabe que o extracampo, né, é muito complicado, né? Então o cara vai pro Porto, não dá certo, aí emprestado pro time árabe, e aí pra finalizar a situação difícil do Nakajima, teve aquela história que eu não sei até que ponto isso foi fake, até que ponto não foi, que é aquela possível investigação em cima dele, porque ele poderia ter fraudado um laudo,
né, contra o Covid, para poder viajar, um negócio assim muito, muito nebuloso. Né, mas e as tretas com o técnico do Porto. Verdade, as tretas com o técnico do Porto também um tempo antes. Então, assim, realmente, o Nakajima, ele vem fazendo um caminho muito igual o Ideguchi, né? Lembra? O Ideguchi vai lá, vai pra Inglaterra. Perdeu a Copa por causa disso. Perdeu a Copa por causa disso, se ferra, volta pro Gamba Osaka, né? E aí mostra, caramba, olha o tempo perdido desse cara, perdeu até. E o que o Ideguchi perdeu? Perdeu completamente a chance de poder jogar na seleção, né? Ele poderia ter sido testado um pouco mais, optou por ir pra Inglaterra, pra uma equipe pequena, e lá, né? No Leeds acabou. É o Leeds, se não me engano, né? Que ele foi, né? E acabou lá. Espero que ninguém fã do futebol inglês tenha escutado o que você falou agora. Eu vou matar você. E olha que sou muito fã desse futebol inglês, mas a grande verdade é que o Ideguchi fez péssima escolha, né? Digna, né, de modo carreira de Winning Eleven, né? E Elias, sobre este jogo, eu gostaria que você me falasse, até porque quando fala em seleção da Austrália, obviamente a gente lembra de muita coisa. E aí estamos aí, né? O Geek, né? E sua turma Irvine, Taggart, né? E toda a sua turma aí. Né? É o mesmo, né? Lembrando que a Austrália, ela é muito carente. A Austrália que já foi exemplo de ataque, né? Com Kewell, Viduka, Cahill, Art Thompson, Kennedy, né? Até o próprio Leck, né? Que vinha jogando aí e sumiu no mundo. Hoje em dia fica dependendo de Taggart e Duck, né? Que são jogadores que a gente conhece muito bem. É complicado, né? Infelizmente, o bom dessa Austrália é o meio campo mesmo, com o Rustich, o Rogic e o Irvine, né? Essa galerinha, o Aaron Mui também, né? O Lex Luthor. O Barrett, que infelizmente foi o grande vilão da partida para a Austrália, né? Que é um bom jogador, mas por culpa dele a Austrália perdeu essa partida no chute do Asano, né, no gol decisivo. Ele se embananou ali e empurrou para as próprias redes, né? O Sainsbury, defensor da Austrália, perdido no jogo também, coitado. Para quem já teve uma defesa sólida com Neil e Moore, né, Tiagão? É complicado ter que depender dessas figuras aí. A Austrália que, infelizmente, depois da saída do nosso querido Postecoglou, né, foi um time que caiu de produção e só tá ali porque joga bem em casa, né? Fora de casa sempre um desastre, demora para se ajeitar, para se recompor. Conseguiu um gol importante ali devido a para variar, a falha defensiva, né? Eu não me recordo agora quem que derrubou o Irvine ali pro Rustich mandar aquela pancada dentro do gol. Não lembro mesmo, Thiagão, desculpa, tá? Me falhou a memória. Mas devido a mais um erro crasso, mais um erro primário aí da seleção japonesa, deixou a Austrália empatar. Mas aí a Austrália compensou fazendo cagada defensiva também com o Barrett. O gol de empate, né, da Austrália é uma baita falta incrível, né? Mas na verdade, primeiramente foi o Morita que deu um carrinho nada a ver com nada, desnecessário pra caramba. Foi o Morita. Exatamente, foi o Morita. E aí o juiz marcou o pênalti, né? E aí o VAR depois foi lá e viu que realmente o lance foi fora da área, mas foi fora, né? E a pancada que a gente vai ver daqui a pouco nos lances, a gente foi vai pênalti, ver. né? Foi praticamente um pênalti. Sim, né? foi praticamente na linha ali. E aí uma batida assim maestral, né? Pra todo mundo ficar com inveja, né? Desse nível de qualidade da batida da bola parada ali. Muito bom lance. Não sei se faria de novo o jogador da seleção da Austrália, mas ali foi o suficiente para empatar o jogo. O Japão, obviamente, sentia a pancada, né, do empate da partida, e aí passar por todo aquele sofrimento até chegar ao final do gol ali, ao final do jogo, com o passe do Asano, que é uma coisa, eu até falei no meu Twitter depois, que algumas coisas temos certezas, né, durante esse jogo, né, que o Japão já tem um convocado, né, que se for para a Copa do Mundo, o Asano já está convocado, né, então é Asano mais, né, 22 nomes aí, né, então, ou 21, não sei quantos são, mas obviamente o Asano já está convocado, e o gol nem foi dele, né, o gol foi do Berit
acabou sendo dado como gol contra, e realmente foi gol contra, a bola vai muito alto, o jogador bate ali, nem dá tempo de reação, a bola resvala nele, entra pro gol. Tinha um jogador japonês junto ali, mas também, obviamente, já não tinha muito o que fazer. Eu tô colocando aqui as estatísticas rapidamente, antes da gente ir pros melhores momentos do jogo, né? Lembrando que o Japão... Oi, pode falar, Elias. Só uma curiosidade que tivemos aí vários coleguinhas de clubes, né? Lembrando que o Rustrit, né, que fez o gol aí da Austrália, Rustrit, falando mais no australiano, é colega do Kamada e do Hasebe no Eintracht Frankfurt, né? Bem lembrado. E o Rogic e o Furuhashi jogam juntos no Celtic. Exato, teve até a fotinha deles também depois nas redes sociais aí. Salvei a fotinha. Muito bom. E o Tagart tá aí, deve estar procurando os amigos do Fabiano Okayama, o time que eles procurando o Fabiano. Tá procurando o Fabiano que não estava em campo, né? Adam Tagart, né? Que chegou assim, né? No Cereço como homem que poderia salvar, né? A parte ofensiva, né? E praticamente uma piada de mau gosto. No segundo tempo. E o Duck, né? E o Duck também, né? Que também o próprio nome já diz. Elias, no segundo tempo, acabou entrando o Asano no lugar do Minami, né? O Morita saiu com um cartão amarelo, né? Com uma falta que ele acabou dando ali fora da área. Entrou o Shibazaki, que pouco fez. Shibazaki, que o jogo começou tão bem, o primeiro jogo contra a Arábia Saudita, diminuiu muito. E teve uma chancinha no final do jogo. Jogou nada, na minha opinião. E o Nagatomo saiu mais uma vez para entrar o Nakayama, Yuta Nakayama, mais uma vez jogador que joga na equipe acho que nunca sei como a pronúncia, acho que é PEC da Holanda, uma coisa não esquisito a pronúncia do time onde joga o Nakayama. Se você souber, você pode me corrigir. Mas Elias, uma coisa que eu já falo pra você que me incomodou muito nesse jogo mesmo, e que aquilo que eu tava até conversando com você em off, é essa dificuldade que parece que o Japão tem. Não é nem dificuldade, não vou falar que é dificuldade, mas o Japão claramente ele vem evitando ou mudando muitas vezes a sua maneira de jogar e os jogadores titulares em cada jogo, né? E você não acha que já deveria ter uma seleção 100% já nessa altura do campeonato, já ter lá os 11 principais, a gente já saber quem são os jogadores que são titulares, quem são os jogadores que correm por fora para conseguir uma vaga como titular, sabe? Será que talvez esse seja o grande problema do Moriaço, que é essa mudança constante de jogador e a gente acaba não tendo a porra dos 11 titulares para jogar um jogo? Só antes de respondendo, Pex Vol. Olha, muito obrigado. Você tem toda a razão, Thiagão. Isso aí é uma coisa que a gente enfrentou com o Okada nas eliminatórias da Copa de 2010, né? Que até antes mesmo da Copa, nos jogos preliminares da Copa, não tinha os 10, né? Os 11 titulares definidos, 100%. Com o Zaccheroni já foi ao contrário, né? Era aqueles 11 direitinho. Para as eliminatórias passadas com o Rally Rodinha lá, era praticamente, tinha os 11 definidos também, né, com alguma mudança ou outra, mas a história do Okada Japan vem se repetindo aí com o nosso querido Moriaço, né, e não sabe realmente quem são os 11, porque uma coisa é você ter 2, 3 jogadores, né, Thiagão, ali na indecisão, mas metade do time, mais da metade do time às vezes, né, é complicado, né? Você acaba não criando aquela constância necessária, né? Aquela aliança, aquela união necessária, até para entrosamento e tudo mais, né? Porque cada jogador é um jogador, assim, né? Tem um estilo de jogo diferente, às vezes encaixa melhor, às vezes não, né? E você ficar mudando, você cria muitas variantes, assim, né? Tem que ter muita variação de jogo. É complicado não ter aí esse elenco fechado, né, por assim dizer. Uma coisa que você falou, que eu até queria não debater, mas assim, talvez tentar confirmar talvez um pouco minha opinião, é sobre a questão do Ito, né? Assim, tudo bem, não é craque, dificilmente vai ser craque, vai jogar nessa Copa do Mundo por várias questões, e uma delas é porque realmente talvez ele vá na vaga, né?
Exatamente, o Haraguchi talvez dessa nova geração, e talvez até o Haraguchi vá para a Copa do Mundo. E é claro que nós já estamos contando com o fato do Japão ir para a Copa do Mundo, né? Assim, até esse é outro que tem um love no GTF. Exato. E no outro jogo nem entrou tão mal assim, né? Mas assim, pouco produz, né? Tá lá, não faz mal, mas assim, não dá para se esperar que, nossa, né? O Haraguchi ele vai sair do banco de reserva e vai resolver os problemas do Japão, né? Então, porque isso realmente não acontece. Mas nesse jogo contra a Austrália, pelo menos o Ito é o cara que talvez ele puxa um pouco a marcação para ele tenta fazer o drible, né? Uma coisa que, por exemplo, na ausência do Doan e do Kubo, que são caras que tentam muito fazer isso, né? Principalmente o Kubo. O Doan é um pouco mais objetivo, mas também tendo umas firulas, então o Ito é o cara que tava essa dor de cabeça, né? E até antes de acontecer tudo mais, o Japão tá jogando muito bem, né? O gol do Altanaka foi incrível, né? Tudo bem que o gol só aconteceu porque, né, o toque do Minami passou a área inteira, né? O tipo de coisa que não acontece numa equipe de primeiro mundo. Só na Austrália. Exato, só a Austrália pra ter uma zaga nesse nível de acontecer um negócio desse. E aí foi boa, hein? E já foi boa, como você falou já. E a gente consegue a belíssima finalização do Altanaka, que obviamente foi o melhor jogador em campo. O Morita veio jogando muito bem durante toda a partida, segurando, né, tentando dar passes para gols. É claro que durante o jogo a Austrália foi melhorando e foi dominando o jogo, né? Por mais que a gente tem que falar que o jogo, obviamente, também foi um pouco feio, né? Não foi nada assim maravilhoso de se ver, né? Mas o Japão ele vinha dominando muito bem até que sai a falta no segundo tempo, né? O primeiro tempo ainda o Japão até poderia ter feito mais de um gol, né? O Japão poderia sair no primeiro tempo com 2-0. Vocês estão vendo aí os lances, né? Para quem está vendo no YouTube com a gente, o Japão teve muito. Teve aquela bola na trave no final do primeiro tempo, né? Que talvez seja o lance de maior perigo ali da seleção da Austrália, mas fora isso, o Japão massacrou, né, na parte ofensiva, né? E merecia ter feito mais do que um gol, né? Só, né, que vai pro... se não me engano, até lembro uma vez que você fala isso, né? Às vezes o Japão tem o mal de começar o jogo, de vencer o jogo por 1-0 e chegar no segundo tempo achando que o jogo tá vencido, né? E aí a gente vem para um segundo tempo onde a Austrália, precisando do resultado também, não querendo perder, vai para frente, finaliza mais, dá espaços para o Japão, espaços que a gente não conseguiu transformar em gol. Durante essa partida teve 2 lances ali que o Japão conseguiu infiltrar ali com passes rápidos entre a defesa, muito bom, é isso que a gente quer ver do Japão. Só que aí, né, tem a questão da falta e a seleção da Austrália tá tão aquém de que já foi um dia que o Japão tava tentando até fazer gol de cabeça, né? Então a gente vê o nível, né, o nível da coisa, né? Mas conseguimos, né? Na pior das hipóteses, conseguimos ali. O Asano conseguiu fazer valer. A gente vai ver ali o lance logo mais, que o lance que gerou o quase pênalti, né? Que foi a falta que acabou virando um golaço. A gente foi aí, ó, o carrinho desnecessário do Morita, né? Poderia ter corrido um pouco mais. E aí não sei se foi o camisa 6 que bateu, ou camisa 16, a gente vai ver agora. E aí faz o gol e dá toda aquela pressão, né? Eu ainda acho, a gente continua achando, e acho que não... Foi o Rustic, o 10? Foi o 10 que bateu? E continua achando que o Japão, Elias, ele não vai ser nesta Copa que a gente vai ver um Japão tendo essa maturidade de conseguir correr atrás do placar, né? O Japão, ele tem essa necessidade, ao meu ver, de jogar, ele joga melhor e quando está menos pressionado, porque você viu, né? A partir do momento que teve o gol, né, aí o Ito começou a chutar de qualquer maneira, entrou o Asano tentou finalizar de fora da área. Coisa que aconteceu no jogo da Arábia também, um ataque maluco, né, tentando de qualquer jeito, desorganizado, na maluquice, né, Thiagão? Verdade. E aí, obviamente, que se com a tática já fica às vezes difícil de funcionar, imagine sem, né? E vou até colocar para rever, né, pro lance, né, que o lance do gol foi uma finalização também um pouco na loucura também do Asano, que a gente vai ver também. Ele tenta, né, infiltra pela esquerda e vai tentar finalizar de qualquer maneira. O goleiro toca na bola e quando ele toca na bola, não foi com força suficiente, a bola vai morrer no pé da segunda trave e aí o jogador ali, exatamente, acaba colocando. E junto com ele tinha outros jogadores japoneses, tinha o Ito, tinha mais um ali que eu não consigo identificar. Então assim, o Japão foi pra frente, foi meio que nesse abafa de conseguir matar o jogo de qualquer maneira, né? Era um problema que o Japão poderia tomar um contra-ataque e sair zerado desses 2 jogos. Imagina só, você não faz esse gol, toma um contra-ataque, né, com a equipe toda pra frente
e toma um 2-1, dificilmente o Japão conseguiria reverter esse placar, né? Por sorte e também por um pouco de, vamos dizer assim, competência da nossa parte de pressionar, de conseguir ainda lutar pelo resultado, o Japão foi com tudo, a gente conseguiu sair pelo menos, né, com esses 3 pontos, mas ainda a nossa vida não está muito fácil na questão das eliminatórias, mas pelo menos ainda estamos respirando por aparelhos e não podemos vacilar em mais nenhum jogo, né, Elias? Isso aí, Thiagão. Só passando aqui para a galerinha ver a classificação no momento do nosso grupo, do grupo B, é o seguinte, pessoal. A Arábia Saudita líder com 12 pontos em 4 jogos, em seguida da Austrália com 9. Oman, por no confronto direto ter vencido o Japão, tá em terceiro nesse momento com 6. O Japão tem 6 pontos na quarta colocação. A China tem 3 pontinhos em quinto e o Vietnã saco de pancadas na última posição. Lembrando que os próximos jogos do Japão serão fora de casa, né? Enfrenta a equipe do Vietnã aí fechando o primeiro turno, no dia 11 de novembro. No dia 16 de novembro, já abrindo o segundo turno, lá em Oman, enfrenta a seleção da casa, né? Então, claro que são equipes um pouco mais fracas, mas o Oman já mostrou seu veneno, né? Derrotando o Japão em casa. Tem que tomar cuidado. O Vietnã, infelizmente, no momento vem só para passear. Espero que não acorde justo contra a seleção japonesa. Exatamente, né? Que eu ia falar, exatamente. Só não espero que acorde agora, né? Até porque a equipe do Vietnã quase aprontou para cima da China, né? Na rodada passada a China venceu por 3-2. Chegou a tomar empate 2 vezes, né, Thiagão? Aliás, não, né? A China chegou a fazer 2-0. O Vietnã foi lá e empatou aos 45 do segundo tempo. No último lance do jogo, o Willey definiu a partida. Contra a equipe de Oman, o Vietnã chegou a abrir o placar do jogo e o Oman ainda virou, né? Acabou virando ali no segundo tempo. Então eu espero que contra o Japão não apronte. Exatamente, porque contra a seleção da China, queria só lembrar vocês que a seleção do Vietnã teve mais posse de bola, chutou mais e foi muito mais perigosa que a seleção da China, né? Então assim a seleção café com leite, mas deu realmente um problema. E é quase, né, que o nosso querido amigo, né, Litier não volta pra China, né? Porque se perde o Vietnã, o Litier vai ficar mesmo ali, né? Não volta não, né? Tem que sair, fugir da China, que o jogo foi na China. Teria que sair e fugir da China, porque realmente a situação é muito complicada. O Litier tava pensando assim, saudades do Hall Haidon, saudades Mamingyu, né? Saudades... Tava chorando do banco, né? Que realmente foi muito complicado, né? E já pra quem a gente falando sobre isso, né? Na terceira rodada, né? Quando o Japão perdia para a Arábia Saudita, a Austrália ganhou de Oman por 3-1, né? A China vence, né? A seleção do Vietnã por 3-2, e nos outros grupos, né, o Irã venceu fora de casa a equipe dos Emirados Árabes Unidos, né, que também está numa fase bem menos poderosa do que eu imaginei, né, na questão dos Emirados Árabes. A seleção do Iraque empatou, né, com os primos do Elias aí, o Líbano, em 0-0, e a Coreia do Sul ganhou no sufoco da seleção da Síria. Na rodada número 4, enquanto o Japão vencia a Austrália, né, nós tivemos a Arábia Saudita e China. A Arábia Saudita venceu por 3-2 a China, e a seleção do Oman venceu por 3-1 a seleção do Vietnã. Outros resultados também do outro grupo: o jogo entre Emirados Árabes e Iraque acabou em 2-2. A seleção do Líbano venceu fora de casa a seleção da Síria por 3-2. E o Irã ficou no empate contra a Coreia do Sul no grupo, uma partida muito importante aí para as equipes que estão lutando na parte de cima, né? A Coreia do Sul também com dificuldades, não tá fácil também, né, para a seleção sul-coreana. Talvez a seleção sul-coreana não esteja com tanta corda no pescoço como tá o Japão, né? Mas também não tá muito fácil a situação, e não dá para dizer também que a Coreia do Sul vai ter vida fácil também nessa continuação, né? Detalhe, com essa vitória contra a Síria e o empate ali contra a seleção do Iraque, o Líbano entrou na disputa, né? Porque, o Irã é o líder com 10 pontos, a Arábia do Sul é foda, hein? a Coreia do Sul tá em segundo com 8 e o Líbano já tá em terceiro com 5, né? Então já tá encostada na rabeta ali da Coreia do Sul.
Emirados Árabes e Iraque tem 3 pontinhos e a Síria, por enquanto, é a lanterninha, né? Pra tristeza do nosso Namur. Até zoei o Namur aí dessa última derrota do tá difícil do Líbano. Tá difícil. E lembrando, ó, na próxima rodada temos um jogo chave, que é Líbano contra a equipe do Irã, né? Então é a chance do Irã vencer mais uma e disparar de vez no grupo, ou é a chance do Líbano continuar encostado aí na Coreia, né? Lembrando que a Coreia joga em casa contra a equipe dos Emirados, né? No próximo ano, que por enquanto o Emirados tá só figurando ali, né? Pois é, tem até uma mensagem aí, né, do King Resenhas, né? Geografia também sempre participando dos nossos vídeos, sempre colocando informações, até extras às vezes do nosso podcast, então fica o nosso grande abraço aí. King, valeu. Falando aí, ó, nossa, que eliminatória, essa eliminatória está equilibrada, né? Então realmente tá muito complicado para todos os times, não tem mais vida fácil para ninguém, né? Essa é a grande verdade. Mas entrando nesse assunto, Elias, sobre a questão de a gente ter, para finalizar o nosso programa, né? Estamos aí com 45 minutos de live, e não mais no nosso podcast, mas nesse horário que a gente tenta finalizar sempre. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar muito em branco, né? Na questão de equilíbrio, Elias, eu sinto, e tenho que dizer isso, que não teve ainda um bom jogo nessa eliminatória ainda, né? Todos os jogos estão no nível muito... Eu falo do Japão e de outros também. Tudo truncado, tudo, né? Truncado. Jogo duro. Jogo duro. Tem um outro jogador que tenta um deep, que tenta uma coisa diferente. O nível asiático tá complicado, né? Tá ruim. O Irã e a Coreia do Sul não consegui terminar de ver o jogo. De tão ruim que tava, né? Eu vi lá o jogo do Japão mais cedo. Aí, vai passar o jogo da Coreia, do Irã, eu vou assistir, né? Não consegui. De tão ruim que tava o negócio, nossa, né? Horrível. Então nem é muito complicado. Sim, nem o som tá salvo. E olha que é o som, né? Que devia que querendo ou não, é um dos melhores jogadores aí da seção da Coreia do Sul. Agora, pra finalizar o programa, eu quero falar um negócio pra você. O nível técnico dos jogadores do Japão, assim, é absurdo, né? Um nível muito bom, jogadores fortes, que a gente sabe que joga bola, que joga bem, né? Agora, na seleção tá difícil. Então, isso que eu te falo. É culpa do treinador isso, né? Que não consegue extrair esse talento aí dos jogadores em campo, né? Que talento a gente sabe. Para de falar a verdade, ó. Você vai me bater, mas eu vou falar a verdade, cara. Em nível técnico, em nível de talento, essa seleção do Japão é até melhor que a geração de ouro de 2006, cara. Porque todo mundo joga na Europa, todo mundo tem experiência, todo mundo tem vivência, rodagem, né? E a gente sabe que a pesada joga bem mesmo. Então, é complicado, dolorido de ver o Japão nessa situação jogando feio, né? É complicado. Não, realmente é muito complicado porque é aquilo que você falou, né? A gente você que até acompanha a seleção até mais do que eu de perto, né? Você vinha de 98, 2002 até 2006, aonde era normal você estar convocando jogadores que jogam no Japão porque você não tem outro tipo de material humano, né? Os caras estão lá, alguns acabam se destacando, conseguem ir para uma equipe média da Europa e aí é emprestado para uma outra equipe um pouco mais média que ela, para não falar pior. E esses jogadores às vezes faziam resultados absurdos, né? E o Japão, hoje em dia, com uma seleção praticamente toda, né? Se for ver até o Osaka, até 6 meses atrás, o Osaka estava na Europa, né? Ele veio pro Japão, mas até então o jogador estava na Europa. E pouquíssimas, assim, o Nagatomo também tá no FC Tokyo, mas obviamente era jogador de Europa até um tempo atrás. Voltou porque quis, né? A grande verdade era essa. O Osaka também. Mas a seleção parece que essa internacionalizada que teve na questão dos jogadores não implicita em você ter uma boa equipe que jogue muito bem. Então, assim, realmente, eu acho que essa é a culpa do Moriyasu, né? De ele não ter... Não fazer o povo jogar. Não fazer o povo jogar. E tá demorando para ter ali os seus 11, né? A seleção tem que ter os seus 11 jogadores, assim, que essa é a nossa equipe,
e a galera que vai ser convocada a partir de agora vai ser os jogadores que vão ter que se matar, em aspas, né, lutar ali para conseguir tirar espaço e a titularidade de quem tá jogando, né? Porque se ficar nessa aí, um jogo joga o Kamada já tá jogando um pouco fora de posição, aí não rende, aí no outro jogo, entendeu? Entra não sei quem. Será que na próxima convocação, que a gente pode ter de novo o Doan e o Kubo, e aí vai ficar também desse jeito? Vai entrar contra o Vietnã com uma equipe mista, sabe? Vai entrar contra a equipe do Oman com uma segunda formação, sabe? A gente precisa de um plano padrão de jogo, né? A equipe precisa disso, né? Porque a gente já treina pouco, a seleção já treina pouco e ainda fica variando os 11 titulares, né? Então eu acho que para a questão de Copa do Mundo, a gente tá muito que atrasado, né, cara, nesse quesito, né? E na seleção hoje, até aí o Eric aparecendo, mandando um abraço pra nós, fala Eric, o Celtic Boys aí também falando, pra gente falar do Kyogo, até falamos já, o Kyogo, um dos melhores jogadores da nossa seleção, foi até bom, né, que ele se recuperou aí dessa possível lesão aí no Celtic, que pôde jogar, né, o Celtic Boy aí, fãzão do Celtic, amigo do Elias. Então, sabe quem que é esse Celtic Boy? Né? Nosso grande amigo Elias, veríssimo, né, o nosso querido. Isso, devia, né? Claro, falando também do Honda, né, o Honda, passado por 5 times depois que você do Botafogo. o Honda tá no freestyle, né? O Honda, né, é o nosso Ronaldinho Gaúcho, né? Tá só. Ele consegue ser mais aleatório. Exatamente. Ele consegue ser mais aleatório com o Ronaldinho Gaúcho e o Cabrini juntos, cara. tá muito louco. E é isso, né? A gente tá, como o King falou, né? A gente tá marcando poucos gols e o Japão ainda, quando toma gol, não tem as forças suficientes pra estar correndo atrás do resultado, né? Então, nesses jogos aí contra o Vietnã e contra o Oman, tem que fazer gol, tem que fazer saldo. Verdade, né? Isso é uma coisa que eu não tinha passado muito na minha cabeça, mas a gente precisa de saldo de gol, né? O nosso saldo de gols não deve estar grandes coisas ainda, né? Até porque a gente tomou gols e tudo mais. Estamos fazendo poucos gols, então o Japão precisa realmente de saldo de gols. Contra o Vietnã, seria incrível a gente conseguir. O nosso saldo de gols tá 0, né? Igual o do de Oman, né? Tanto que nesse momento a gente tá em 4º lugar, né? Então... então, a gente só tá atrás do Oman porque perdeu pra esses putos, né? Verdade, é um confronto direto, então nossa, é muito complicado, porque de acordo como o Japão vem jogando tão mal nesses últimos tempos, não dá pra falar que vai ser um jogo fácil contra o Oman. Deveria ser um jogo fácil contra o Oman, mas a gente perde de um jeito tão ridículo, né, no mês de setembro, que fica muito complicado, né, mas a gente tem aí um mês até lá, né, tem o dia 11, né, contra o Vietnã, e depois dia 16 contra o Oman. Tem 6 jogos aí. Exatamente, tem esses jogos aí, são os últimos jogos desse ano, 2021, né, depois a gente volta só no finalzinho de janeiro, com a continuação do retorno, com jogos contra a China e a Arábia Saudita no mês 1, mês 2, depois a gente tem mais 2 jogos no mês de março, e aí, meu irmão, finalizou, quem conseguiu os pontos conseguiu, quem não conseguiu vai ter que correr atrás do resultado, e aí vai ser um pega pra capar, cara. Rapaz. Muito complicado. Aí o Celtic Boy mandando um abraço, valeu. Elias Veríssimo, um grande piadista, né? O nosso amigo Elias Veríssimo, um comédia em vários sentidos. Faltam 6 jogos, né? 18 pontos para em disputa. Seria talvez muito audacioso nossa parte imaginar que o Japão vai fazer 18 pontos, né? Mas tem que tirar ponto que tem na nossa frente, né? Não tem muito o que fazer, né? O nosso grande brother Bruno Milton aparecendo aí, dando seus pitacos, né? Faltam 4 coisas nesse time, né? Agressividade do Moriyasu, proteção da defesa, vontade dos jogadores e a velha competência de finalizar, né? As chances, realmente. O Japão perde muitas chances. E ele falou mais uma vez aqui que o Osaka no ataque foi tão nulo que acho que o Okazaki com uma bengala é melhor que saudades Okazaki. Eu acho assim, acho que o meu tem razão, faltam 4 coisas nesse Japão. Defesa, meio, ataque e técnica. Falta tudo, né? Porque, e uma coisa muito engraçada é que a gente tem conversa, que quando chega nessa parte final de Olimpíada, de Copa do Mundo e tudo mais, quase Copa do Mundo, começa a se aparecer a galera que quer ver os jogos do Japão, e aí, né,
ou a mídia brasileira começa a dar um pouco mais de atenção pro futebol japonês e tudo, né? Todo aquele papo que nós já conhecemos. E aí começa a aparecer umas pérolas, né? Da galera falando uns absurdos assim por aí. Então já estamos naquele momento, né? De quase Copa do Mundo, aí que a gente espera que o Japão esteja nessa Copa do Mundo, pelo amor de Deus, no Catar, no final do ano que vem. Mas a gente já tem que começar a pensar, a se blindar, né? Porque a gente vai começar a ouvir muita bobeira, muita maluquice por aí, né? E que a gente sabe que sempre quando chega a Copa do Mundo começa a aparecer, né, essa turma do Globo Esporte, né? E parece que até os lances do Japão apareceu no programa da Band e tal. Então, né, aos poucos o Japão vai voltando à mídia brasileira e aí começa, né, aquelas grandes maluquices que a gente está acostumado a ouvir. Elias, Tiagão, pode falar. Uma coisa que eu quero falar pra você. Pelos meus cálculos aqui, nesses 6 jogos que faltam, 13 pontos o Japão consegue fazer. 13 pontos. É o meu cálculo aqui. E pra você, 13 pontos é suficiente pra passar em segundo? Em segundo é. Entendi. Porque assim, eu acho que a Arábia Saudita já está classificada, né? Isso não tem como... Eu acho que não. Você acha que vai ter uma disputa ainda no final dessas coisas? Na Copa de 2014, a Arábia Saudita estava indo bem no primeiro turno, despencou no segundo, não foi pra Copa. Uhum. É verdade. Então, não dá pra... Pelo retrospecto da seleção da Arábia Saudita que já, né, bateu na trave mais de uma vez, não dá pra gente ter certeza 100%, né? Assim, Tiagão, eliminatórias asiáticas nunca dá pra cravar ninguém, cara. É uma coisa que a gente aprendeu com o tempo aí. Realmente é muito, muito complicado. Eu espero que seja certo. Eu ainda não fiz as minhas contas, admito que não vou fazer minhas contas ainda. Não vou passar esse nervoso agora, vou deixar isso mais pra frente. Mas realmente a gente espera que as coisas melhorem, né? Que esses 13 pontos que você falou venham, que o Japão consiga tirar pontos da galera de cima, que não perca mais, né? Pra ser uma classificação menos sofrida, apesar que já está sendo sofrida o suficiente pro Japão. E a gente espera que não aconteça isso, né? Até o Antônio Elenilson, grande Elenilson aí, que sempre parece com a gente aí. Abração, meu querido. É isso aí, 13 pontos também acho suficiente para passar em segundo, né? Ele mandou um boa noite pra gente. Porque ele termina com 19, né? Com esses 6 aí que a gente já fez, tá? Porque... É um número mágico. Porque assim, se você tá me falando pra mim que a Arábia Saudita não é uma equipe que está 100% pra estar classificada, então muito menos dá pra se pensar nisso da seleção da Austrália, que já mostrou que tem muitos problemas, né? Muitas limitações e várias quesitos do campo, né? Então dá pra gente pensar em tirar esses pontos. Só pra antes de finalizar, Elias, passar aqui por todas as mensagens, né? O Mioto falou aí, ó. O Japão fica fora dessa Copa com chance de 6 vagas para a Ásia, é melhor fechar a JFA de vez, ele. O Mioto sempre puto, lembrando daquela clássica miotagem, pessoalmente lá vendo o jogo contra o Chile lá, que o Mioto em gritos eufóricos foi uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida, assim. É uma pena que a gente não gravou isso, que o Mioto é um gênio. O Mioto, putz, eu ri demais com o Mioto aquele dia. O meu outro parecia um bonecão de posto, né? Até no chocolate. Levantando putaço de cachecol, boininha. Pô, é um lord inglês vendo futebol japonês com a gente no Morumbi. Era da família Corleone, né? O Mioto é um Corleone, velho. Tava um Agnelli, né? Que é aqueles caras do Juventus lá. Tava incrível, né? O King mandou aí, ó. Vamos ver pelo lado bom, né? Não tivemos jogadores com cartão vermelho, né? Mantendo o fair play. Temos a questão do fair play, mas o fair play ele fica abaixo do quesito confronto direto, né? Então não adianta muito, na minha opinião, o fair play se a gente não vencer o Mana no próximo jogo, né? Pra evitar aí as dores de cabeça, né? E pra finalizar, eu tô falando aí, 2 vitórias e um empate já basta para pegar o segundo lugar. Espero muito, muito mesmo que vocês estejam certos. Elias, quase uma horinha de live, vai virar depois do nosso podcast aí durante a semana pra galera que escuta a gente, lembrando pra vocês aí que o Rino Maru tá disponível em todas as plataformas de podcast, aí, então vocês procuram em qualquer lugar tá o Rino Maru, a gente vai deixar essa versão editada depois lá, pra você que tá ouvindo isso diretamente pelo áudio e já editado, fique sempre de olho na página do Rino Maru no Facebook, a gente sempre posta lá com um pouquinho de antecedência, 1 ou 2 horinhas antes, ou até às vezes antes, mas é muito difícil a gente gravar o podcast e colocar muitas horas antes lá, porque sempre dá um BO na hora da gravação, então a gente sempre avisa um pouquinho antes sobre as nossas gravações.
E então vocês fiquem de olho lá, que sempre que tiver live a gente coloca lá, eu coloco no meu Twitter e a gente faz aquele famoso boca a boca no Hinomaru que todo mundo já conhece de cor e salteado. Elias, muito obrigado por participar hoje dessa live comigo, valeu mesmo por esse programa. Eu espero que a gente volte a falar mais sobre seleção nas próximas semanas, falar bem, de preferência no próximo mês de novembro com os últimos 2 jogos do ano. Semana que vem tem J-League, tem rodada esse final de semana. Então já fica aí minha dica para todo mundo ficar de olho na J-League neste final de semana, tem bastante coisa acontecendo. E nos vemos na próxima semana. Eu sei, Thiagão, brigadão. Brigadão ao King, brigadão ao Eric, brigadão ao Veri, brigadão ao Mioto, brigadão ao Antônio aí por terem participado da nossa live. Brigadão por quem nos ouviu e também não deu seus pitaquinhos, né? Sempre tem os quietinhos. É isso aí, galerinha. Thiagão, muito obrigado. Posso falar nosso bordãozinho? Bora lá, muito obrigado, forte abraço, galera. Até semana que vem, valeu pela live. Tchau, tchau. Até semana que vem, galerinha. E Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Até semana que vem com a J-League. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Sayonara. Tchau, tchau.